Utilização dos artrópodes nas indústrias. Os artrópodes são animais invertebrados que possuem cada característica principal, as patas articuladas. São insetos, besouros, lacraias, lagostas e outros animais que possuem um esqueleto externo rígido, que se locomovem dinamicamente devido às suas patas articuladas. Os artrópodes compõem a maior filo de reino animal existente, com mais de 1 milhão de espécies descritas atualmente. Estima-se que esse filo seja responsável por cerca de 84% de todas as espécies de cada animal conhecidas, né? Os artrópodes desse filo habitam praticamente todos os ambientes e podem ser encontrados em todos os ecossistemas, tanto terrestre ou quanto aquáticos. Dos artrópodes, de acordo com evidência morfológica e moleculares, podemos também classificar os artrópodes em 3 linguagens diferentes, no quais são quelicerados, né, que destacam-se os aracnídeos, que formam a maior parte dos quelicerados modernos. Nos miniápodes, temos os quilópodes e quiplópodes. Por fim, no grupo dos pencrustáceos, temos os insetos e os crustáceos. Apresentaremos a seguir as características dos grupos, que são aracnídeos, insetos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. E como os artrópodes se reproduzem? Os artrópodes são dioicos, ou seja, o sexo é separado nos indivíduos. Em geral, a fecundação é interna e os machos depositam seus gametas no interior do corpo das fêmeas, com exceção dos crustáceos que fazem fecundação interna. As características gerais dos artrópodes são animais pluricelulares, pois possuem várias células em um corpo, eucariontes e triplásticos, com 3 folhetos embrionários. Também são celomados, pois possuem celoma, cavidade que será preenchida pelas vísceras em sua fase embrionária. E, além disso, possuem simetria bilateral, apresentado apenas um eixo de simetria que permite um eixo separado ao corpo em 2 partes iguais. Essas características geralmente maior variedade de movimento e a capacidade de locomoção, o que foi muito importante para os processos adaptativos que resultaram na presença de artrópodes em todos os ecossistemas do planeta. As antenas apresentam, na maioria dos artrópodes também, podem ser consideradas uma apêndice que possui função sensorial, econômica e ecológica dos artrópodes. Os artrópodes apresentam grande importância econômica e ecológica. No que diz respeito à importância ecológica, esses animais ocupam praticamente todos os habitats do planeta, participando, portanto, de diferentes cadeias alimentares, sendo fonte de alimentos para diferentes espécies e se alimentando de várias outras. Além disso, muitas espécies de artrópodes atuam na polinização de vegetais, sendo o caso de várias espécies de abelhas. Há também artrópodes que vivem em associações de vegetais, garantindo sua proteção e com a relação vista entre uma espécie de formiga e as acácias. Enquanto as acácias fornecem alimento para a formiga, essas lhe conferem proteção contra predadores. Economicamente, os insetos são também importantes. Abelhas, por exemplo, além de se garantirem na polinização de espécies, fornecem também um alimento para os seres humanos. Também produzem uma espécie de produtos de valor econômico, tais como o mel e também o própolis, né?
Vale destacar também que os artrópodes causam um grande prejuízo à lavoura, como é o caso de gafanhotos. Não podemos nos esquecer ainda dos mosquitos, que causam prejuízo à nossa vida econômica, né, à nossa vida. Eles são responsáveis por várias doenças dos seres humanos, como também a dengue, a febre amarela e diversos outros tipos de doença. O ser humano também se beneficia de algumas espécies de artrópodes em diversas situações, ou seja, em lavouras são utilizados no controle econômico de pragas. Na entomologia forense, ajudam os cientistas a descobrir informações úteis para a investigação criminal. Mais ainda, os crustáceos são uma importante fonte de alimentos para as pessoas que movimentam partes econômicas mundial, né? Que também, por um lado, existe artrópodes benéficos a diversos seres vivos também há no filo artrópoda, criaturas que prejudicam. Muitas delas, inclusive, causam a morte de vegetais, né? Seres humanos e outros animais. Por exemplo, são os maiores inimigos da humanidade. São membros da família Culicidae. Os mosquitos, em algumas espécies desses insetos, dípteros, que possuem duas asas, né? Que no caso são vetores de doenças como a malária e a dengue. E o que os artrópodes fazem? Artrópodes são animais que pertencem ao filo Artrópoda, um filo que agrupa organismos que se destacam pela presença de apêndices articulados e um exoesqueleto quitinoso, que protege o corpo do animal contra a perda de água e predadores. Muitos insetos apresentam importância econômica, como as abelhas, né? Como eu já havia dito antes. Insetos possuem corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen, três pares de patas, um par de antenas e muitas espécies, um ou dois pares de asa. Nesses animais, observam-se aparelhos bucais que variam entre as espécies e que estão adaptados ao tipo de alimentação, existindo, por exemplo, aparelhos mastigadores, né? Lambedores e sugadores. É o grupo mais diversificado de artrópodes, sendo encontrados em vários lugares distintos, inclusive em ambientes aquáticos. E eles também apresentam grande importância ecológica e também econômica. E por isso, o exemplo são os insetos relacionados com a polinização. Além de fornecerem importantes produtos como o mel, né? Não podemos nos esquecer ainda de que existem insetos de vetores de doenças, como é o caso da Aedes aegypti, que é responsável por transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. Os insetos possuem reprodução sexuada, geralmente com indivíduos de sexo separado, a fecundação é interna. Os grupos dos artrópodes, de acordo com evidência morfológica e moleculares,